eu vou me apresentar rapidinho. O meu nome é Luísa, eu estou estudando nos Estados Unidos há 1 ano. Eu faço faculdade no colégio Thomas Aquinas College e lá eu estou estudando artes liberais. Eu vou ter um diploma de teologia, filosofia com uma partezinha de matemática que a gente chama de minor. A aula de hoje vai ser sobre as alianças da Bíblia. E por que eu escolhi esse tema? Porque lá nós lemos na aula de teologia a Bíblia inteira. E tem uma coisa que liga a Bíblia por inteiro, obviamente, além de Deus, são as alianças que Deus faz com o povo. Então a gente vai começar primeiro com a definição do que são alianças. E em inglês é um pouco mais fácil falar sobre isso porque a palavra em inglês para isso é covenant. E a gente só aplica isso para coisas da Bíblia, pelo menos até onde eu sei. Mas quando a gente fala aliança, a gente pode pensar em alianças entre países, alianças entre nações, alianças entre outras coisas, e que também pode ser isso. Porque a aliança ela é um acordo imutável entre duas partes que estipula condições de sua relação. Há alianças entre Deus e os homens, que são dessas que nós vamos falar hoje, mas também há alianças entre homens. E até mesmo naquela época, né, apesar de eu ter comentado todos os exemplos que são do tempo de hoje, naquele tempo também, porque em Deuteronômio, o Senhor fala que quando eles chegam na Terra Prometida, eles não podem fazer alianças com os povos pagãos, digamos assim, porque senão eles seriam contaminados. Mas as alianças, principalmente com Deus, elas não podem ser mudadas. Como eu falei antes, elas são imutáveis, mas elas podem ser substituídas. Nós podemos dividir, eu estava pensando como a gente iria fazer isso, mas dá para dividir as alianças entre 2 tipos. Uma, que é a bilateral, digamos assim, uma aliança bilateral, que eu faço um combinado com uma pessoa e os termos são que essa pessoa vai me trazer bananas todos os dias às 5 da manhã e em troca eu vou pagá-la. Esse é um tipo de aliança, digamos assim, uma aliança bilateral. Mas se essa pessoa parar de me trazer banana às 5 da manhã ou se eu parar de pagar, se uma das duas partes falhar, a aliança é desfeita. Por isso que é bilateral, porque as duas partes precisam estar cumprindo as suas partes do acordo. E nós temos a unilateral, que eu estava meditando muito sobre isso, mas eu vou falar mais depois do que foi que eu pensei sobre. A aliança unilateral tem esse acordo, tem as regras, tem a promessa, mas se uma das pessoas falta com a promessa, a aliança permanece. E o único jeito que eu pensei que uma aliança unilateral pode ser pode ser mantida, é se tiver amor. Como, por exemplo, de uma mãe para um filho. Se o filho desrespeita a mãe, ou chora, ou faz birra, a mãe não vai simplesmente falar, pronto, eu não quero mais essa criança. Não, se mantém, porque é como se fosse uma aliança unilateral. E é desse tipo que são as alianças com Deus. Pelo menos a maioria delas. Então, é isso. E também as alianças, elas têm alguns aspectos que são de extrema necessidade para que ela seja considerada uma aliança com Deus. O primeiro é o sacrifício, e lembrem que todas as alianças do Antigo Testamento serão relacionadas à nova aliança, né? A nova aliança que nosso Senhor fez. Então elas precisam ter símbolo, um sacrifício, como eu já disse, regras, promessas, um mediador e às vezes tem punições. Eu não vou focar em todas essas partes, porque eu já falo bastante, então se eu for focar em cada partezinha dessa, em todas as alianças, a gente não vai sair daqui hoje. Então eu vou meio que passar por cima e depois, quando a gente estiver na nova aliança, eu vou mostrar como é que nosso Senhor se encaixa em todos esses critérios. Então, a primeira aliança, digamos assim, não é desse jeito que nós dividimos, exatamente, são só 4 no Antigo Testamento, nós temos 5 ao todo. Mas, digamos assim, é uma aliança no Éden. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles tinham uma aliança bilateral. Então,
qual que era a regra? Não coma do fruto proibido. Qual era a promessa? Vocês vão viver para sempre, vocês estarão com Deus, né? Deus falou, vocês estarão comigo para sempre. Mas Adão e Eva quebraram essa promessa, então a aliança foi desfeita e eles foram expulsos do jardim. E o mediador, nesse caso, era Adão. Depois, nós temos eu não separei aqui direito, mas nós temos outra aliança, a aliança com Adão. E essa é de extrema importância para que todas as outras façam sentido. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus, ele amaldiçoa a serpente, ele também pune a mulher e o homem, dizendo que a mulher sentirá dores no parto e que o homem terá que comer daquilo que o suor da sua testa produzirá. Mas ele também fala, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus faz essa promessa logo que eles saem. E o que é isso? Parece meio enigmático, mas aqui eles estão prometendo, na verdade Deus está prometendo um Salvador, dizendo que alguém virá, eles não sabem quem, alguém virá e machucará mortalmente, né? Pisará na cabeça da serpente e ela ferirá o calcanhar desse Salvador, que, enfim, uma ferida de calcanhar é nada, é algo que um curativo resolve. Então, nós temos essa é a redenção que visa... essa é a aliança que visa a redenção e essas são as duas menores, digamos assim. Essa é uma aliança unilateral, tá bom? Então, mesmo que nós não... Porque não tem regras, então mesmo que nós não façamos a nossa parte, o que não é explícito na Bíblia, Deus manterá a sua promessa. Tanto é que, pulando um pouco para frente, a gente recebe um Salvador. Mas, começando agora, uma das 4 alianças, que são as 4 mais importantes, digamos assim, que é a aliança com Noé. Dessa, todo mundo deve ter ouvido falar, né? Os homens ficaram maus na terra, eles esqueceram de Deus, eles esqueceram da promessa do Salvador, eles esqueceram aquilo que seus pais haviam lhes ensinado e Deus prometeu que iria destruir a terra. Porém, ele não poderia destruir a terra inteira, ele não poderia destruir todas as pessoas, justamente porque Deus não quebra suas promessas e ele prometeu que enviaria um Salvador. Como ele enviaria um Salvador se não tem ninguém para salvar? Então, por isso, ele salvou as pessoas, as melhores pessoas que tinham na terra, que era Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. E Deus prometeu que não, depois, né, que tudo aconteceu, Noé sai da arca, faz um altar, ele sacrifica animais e Deus faz uma aliança com ele, prometendo que ele nunca mais destruiria a terra da mesma forma que ele havia destruído antes, ou seja, nunca mais destruiria a terra por água. Então, o símbolo dessa, mediador, claro, Noé, o símbolo é o arco-íris, né? E depois nós vemos eu tenho vontade de falar que todas as alianças são muito importantes, mas a aliança de Abraão também é muito importante, porque aquela aliança que Abraão, ele pega alguns animais, os parte ao meio, não todos, ele deixa acho que 2 pássaros inteiros, e Deus promete que a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas no céu, que ele promete a terra prometida, claro, e bênçãos. Deus fala que quem os abençoar será abençoado e quem o amaldiçoará será amaldiçoado. Eu falei em português errado aí, mas vocês entenderam. Então, essas foram as 3, isso é muito importante que vocês lembram, as 3 coisas que foram prometidas a Abraão. Terra, pessoas e bênçãos. E muitos acreditam
eu tive isso quando nós discutimos sobre isso na faculdade, muitos acreditam que foi o sacrifício de Isaac, né, que foi substituído por um animal que tinha chifres, carneiro, não lembro do nome, mas não foi muito bem isso. Quer dizer, seria muito bonito se fosse, né? Porque Nosso Senhor, Isaac, a imagem de Nosso Senhor, e seria muito legal. Mas o sacrifício de Isaac acontece muito depois de que a aliança já tinha sido feita. Então, muitos acreditam que sim, mas eu particularmente acredito que os animais partidos são o sacrifício necessário para a aliança. E aí sim, essa é conhecida como a aliança, a velha aliança, que é a aliança de Moisés. A aliança com Moisés foi feita no Monte Sinai, se eu não me engano, e ele ganhou Eu não falei sobre o símbolo de Abraão, eu esqueci, mas o símbolo de Abraão, da aliança com Abraão, era a circuncisão. É muito importante que eu fale os símbolos, porque depois vem o melhor símbolo de todos, com o Nosso Senhor. Mas, com a aliança de Moisés, Deus revela os 10 mandamentos, que é a velha lei, digamos assim, que é um código de conduta, né? De como os judeus deveriam se comportar. E Deus promete para Moisés a mesma coisa que ele prometeu para Abraão: terra, pessoas e bênçãos. Eu estou falando desse jeito bem simples para ficar mais fácil, porque, enfim, a promessa é um pouco longa. Mas ele também promete proteção em batalhas, porque eles estavam se aproximando de Canaã e eles teriam que expulsar os cananeus. Acontece que ninguém do pessoal de Moisés acabou chegando na Terra Prometida, porque eles fizeram muitas coisas erradas, mas Deus manteve sua promessa, mas não com eles, com seus filhos. Porque se eles seguissem a regra, eles teriam resultado. Se eles seguissem os 10 mandamentos, eles chegariam à Terra Prometida. Como eles não seguiram, muitas vezes, quem já leu Êxodo sabe que eles não seguem nenhuma regra, eles estão o tempo todo reclamando, parece muito com a gente. E o símbolo dessa aliança são as tábuas dos 10 mandamentos, que depois são guardadas numa arca chamada Arca da Aliança, porque é o símbolo da aliança. Essa aliança, apesar de todas as outras serem meio que com todas as pessoas, essa foi a primeira que foi uma aliança mais extensa, digamos assim, porque em Êxodo, todas as pessoas, todos os hebreus, disseram que eles queriam participar dessa aliança, que eles iriam fazer o que Deus quisesse, que eles fizessem. E o sacrifício foi um pouco diferente. Não foi a morte de animais, e sim Moisés espirrando sangue no povo. Então, em Êxodo, eu falo Êxodos, mas é Êxodo o nome do livro, é porque em inglês. Enfim, nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo o que Ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse: Este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Então aqui é o sangue que sela a aliança. Todas as outras, o sangue também era muito importante. E eu tive que me conter muito para não colocar todas as passagens bíblicas que falam sobre sangue, porque é realmente uma coisa muito importante. Em Noé, que eu esqueci também de falar, ele tem uma regra. Não é só a promessa de não destruir o mundo, mas também de que agora eles poderiam comer carne. Porque eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso antes de ler a Bíblia, mas eles, aparentemente, não poderiam comer carne, porque depois do fim do dilúvio, Deus fala que eles não teriam que comer só vegetais, mas que eles poderiam comer os animais puros e não poderiam comer sangue, porque é no sangue que está a vida. Mas, indo para a aliança de Davi, que também é conhecido como a aliança messiânica, porque é prometido a Davi um reinado. É prometido a Davi que alguém que viesse dele teria um reinado que nunca teria fim. E para que isso fosse feito, precisaria de um rei que nunca morre. O que parecia um pouco impossível, pensando
que eles não conheciam o que aconteceria, né? E ele foi prometido isso, que a promessa foi que a sua casa e o seu reino continuarão para sempre e o seu trono será seguro para sempre. Tá? Em 2 Samuel. E que o sinal dessa é o sinal mais abstrato, digamos assim. Era que o descendente de Davi, no caso Salomão, estava no trono. Né? O rei Salomão depois virou um rei, mas ele morreu, então não é essa que é a completa... o cumprimento, tá? O cumprimento da aliança. E como sacrifício, Davi ofereceu ofereceu bois e animais gordos após o transporte da arca para Jerusalém. É perto daquele episódio onde ele está dançando na frente da arca porque ele está muito feliz que conquistou os inimigos. Até agora, os mediadores foram Adão, mais ou menos, mas não segue todos os parâmetros que são necessários para uma aliança, porque ele não tem um sacrifício, o sinal também é muito, para mim pelo menos, é muito difícil de encontrar, não tem muitas regras, então, enfim, mas mais ou menos Adão. Depois nós temos Noé, onde o símbolo é o arco-íris, o sacrifício é o bicho que ele sacrifica, eu acho que são os bichos, mas enfim, que ele sacrifica depois de sair da arca e montar um altar. As regras é que ele não comesse ou bebesse o sangue dos animais, e comesse também só animais limpos. A promessa é que Deus nunca mais destruiria o mundo com água. Mas paramos na recapitulação de Noé. E em Abraão, o símbolo é a circuncisão. Esse também é um jeito que você pode entrar na aliança. Então, as pessoas que estavam fora, era um pouco raro, não se diz muito disso na Bíblia, mas se elas forem circuncidadas, elas podem entrar na aliança e serem consideradas povo de Deus. Como, por exemplo, Ruth, que não foi circuncidada, mas que foi convertida também. Esse é o símbolo. O sacrifício são os animais que ele parte, né? As regras é ser circuncidado. A promessa é a terra prometida, a maldição de Deus para quem os amaldiçoarem e Deus abençoará quem os abençoarem. E também a descendência de Abraão será enorme, como as estrelas do céu. E o mediador foi Abraão. Em Moisés, o símbolo são as tábuas. O sacrifício são o animal que ele sacrifica. As regras é que sigam os 10 mandamentos. As promessas mesmas de Abraão, com a adição da proteção nas guerras. Que eles vençam, né, as guerras. E o mediador é Moisés. De Davi, o símbolo é o seu descendente no trono. O sacrifício é os animais que ele sacrifica. Todos são animais, porque tem que ter essa vítima inocente morrendo. Guardem isso. E o mediador é Davi. Agora entrando para a nova aliança. No título da aula está escrito que eu escrevi, que nosso Senhor, ele não só completa, ele não só cumpre tudo aquilo que foi prometido antes, mas ele também eleva todas as promessas, porque ele tem uma nova aliança. Então, em que sentido elevar? Todas as coisas que foram prometidas até agora, elas são muito carnais, elas são muito corporais. Tanto os sinais, mesmo que Davi seja uma coisa, pelo menos para mim, que é mais abstrata, não é um objeto ou um ato como antes, é uma pessoa, digamos assim, uma coisa que aconteceu com uma pessoa. Tudo é muito atrelado à terra. E Nosso Senhor faz o oposto. Na nova aliança,
tudo é voltado para o espiritual, obviamente considerando também o corpo. Mas, enfim, eu não vou explicar mais do que isso agora, porque senão eu vou pular algumas partes. Mas, na passagem onde temos a nova aliança, no Evangelho de São Lucas 22:20. Tomou da mesma sorte o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então, aqui é o sangue, é o cálice que é derramado, ainda não é o sacrifício, mas que é derramado por nós. Em 2 profetas do Antigo Testamento são prometidas essa nova aliança. O primeiro é em Jeremias, que é muito explícito. Jeremias é um profeta, se eu não me engano, eu sempre me confundo com os profetas, mas eu acho que ele é durante o exílio. Eu estou entre durante ou antes do exílio. Mas é prometido uma nova aliança, em que será aliança feita com a casa de Israel, e Deus colocará a sua lei nos corações das pessoas, e que ele será o nosso Deus e nós seremos o povo dele. Porque naquela época nada disso estava acontecendo, tanto é que eles foram exilados para serem punidos. Eu sei que é um pouco difícil, eu não estou explicando tudo que eu estou falando, por exemplo, o exílio, enfim. Mas Perdão? Antes e durante, olha aí. Eu só não tinha que escolher, era só tirar o ou e colocar o i. Mas, obrigada. Então, Jeremias é antes e durante o exílio. Porque, enfim, não tem como eu explicar todas essas coisas, porque a Bíblia é muito vasta e eu já tive que não usar várias coisas, mas, enfim, o povo de Deus foi punido com o exílio e eles começaram a desobedecer de novo. Eles não ligavam para os mandamentos, eles faziam o que eles queriam. No final de Juízes tem uma frase que eu não vou saber direito em português, mas que é que cada um fazia aquilo que era bom diante de seus olhos. Todo mundo fazia aquilo que era bom para si, que eles achavam que era bom, não aquilo que Deus havia pedido para eles. E em Ezequiel também, e Ezequiel eu acho que ele é no inicinho do exílio, que é prometido um novo coração, que é a troca do coração de pedra pelo de carne, dizendo que as pessoas têm um coração enrijecido para Deus, eles não aceitam as coisas que Deus fala, eles não obedecem, mas que depois dessa nova aliança, ou depois que eles voltarem para a terra prometida, que era essa promessa, o coração deles se tornaria mole e maleável para a vontade de Deus. E a promessa da nova aliança, acho que essa todos nós sabemos, é a vida eterna, então é a vida com Deus, a ressurreição e o relacionamento com Deus. Que vida eterna e relacionamento com Deus é meio que bem próximo, mas porque esse é o cumprimento, é a coisa mais importante de todas as alianças. Esse é o porquê da gente ter as alianças, que Deus queria restaurar aquilo que a gente tinha no Jardim do Éden. Então, a relação que a gente tinha com Ele, a perfeição que a gente tinha, nossa perfeição, né, com Ele. E, enfim, eu vou agora... Tem uma partezinha que eu vou marcar aqui, porque eu não vou falar dela agora. Eu vou primeiro comparar todas as alianças com a nova aliança. Como era prometido nas antigas e como foi que a nova aliança cumpriu e elevou. Então, a primeira é aquela do Éden, que é prometido que eles... Não prometido, né? É prometido que eles vivam com Deus para sempre, que eles fiquem lá no Éden, se eles não comerem o fruto, o que não foi que aconteceu. Mas, em Apocalipse, a gente vê que tem uma nova Jerusalém. E nessa nova Jerusalém tem a árvore da vida, que é a mesma que tinha no Éden. Eu foquei mais na árvore da vida, talvez também tenha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que não, porque eu lembro de só ter uma árvore no meio da Nova Jerusalém. Mas que tem essa árvore da vida como se fosse o novo Éden.
A de Noé também tem a elevação, a renovação dela no Apocalipse. E foi prometido que Deus nunca mais destruiria a terra com água. E está em Apocalipse 21:1. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Eu li essa passagem como uma impossibilidade de fazer com que a terra seja inundada novamente, que seja impossível que a terra seja destruída por água, porque o mar já não existe mais. Agora é só a nova terra e o novo céu. E a de Moisés e Abraão, como elas são muito próximas, eu as coloquei juntas, porque é prometido a terra prometida, e antes ela era literalmente uma terra. Você poderia viajar para aquela terra, agora mesmo, se pudéssemos. Mas a terra que é prometida agora, nessa nova aliança, é o céu. É uma terra, enfim, há discussões se ela é material ou imaterial, porque o corpo de Nosso Senhor está lá e de Nossa Senhora também, mas é uma terra elevada, né? Mais do que essa terra física que nós temos. E as pessoas que foram prometidas, né, que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas, se concretizou assim. Antes, as antigas alianças eram apenas para judeus, apenas para aqueles que eram circuncidados, aqueles que eram parte do povo escolhido de Deus. Mas, depois de Nosso Senhor, eu acho que falo disso em Romanos, na carta aos Romanos, que agora os gentios podem participar. Eles podem entrar dentro da aliança. É assim que nós fazemos parte da aliança. E agora o povo é muito maior. Eu vou dizer como que a gente entra dentro da aliança. Provavelmente vocês já sabem, mas depois eu deixo isso mais explícito. Porque isso faz parte mais ou menos do símbolo da aliança, como a circuncisão, que é o símbolo, mas também o modo como você entra na aliança. E as bênçãos que eram prometidas antes, agora elas são graças, que nós temos acesso com o nosso Senhor. Porque antes eles eram abençoados, mas agora nós temos acesso a uma graça que eles nunca tiveram, que é o próprio Cristo, que a gente acabou de receber. E Davi, novamente, que era esperado que fosse um rei, não é físico exatamente, mas um rei comum, um rei como Davi era, um rei como Salomão era. No fim, era o próprio Filho de Deus, era Deus encarnado, que tem o seu reinado infinito. E nós vemos isso no Evangelho de São João, que no Evangelho de São João tem todas as respostas. É quando Nosso Senhor está sendo julgado e Pilatos pergunta a Jesus: então, tu és rei? Jesus responde: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E, enfim, o seu reinado não tem fim, não tem fim até hoje. Ele continua reinando dos sacrários e do céu. Então, essas são como é elevado. Eu poderia também falar de outras coisas, mas agora eu vou focar um pouco mais na Nova Aliança. A Nova Aliança ela é muito particular por muitas coisas. A primeira é pelo mediador dela, que é o próprio Deus, que também é homem. Se você tiver um país e precisar fazer negócio com outro país, é muito melhor que você tenha um mediador que faça parte dos dois países. Alguém que tenha sido criado em um e depois tenha ido para o outro. Alguém que conheça muito bem as duas culturas. E é isso que Nosso Senhor é. Ao mesmo tempo que Ele é Deus e conhece todas as coisas que Deus conhece, ou seja, tudo, Ele também é homem e Ele conhece as nossas falhas e conhece como é ser um homem. Então, Ele é o melhor porque Ele participa dos dois mundos, digamos assim. E isso é dito em Hebreus, se eu não me engano, dizendo que é o perfeito mediador.
escrevi isso em algum lugar. Eu tinha a nota para isso. Mas também, depois do mediador, né, que nós temos essa nova aliança durante a última ceia, nós temos o sacrifício. Aquele que é chamado de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não vou lembrar do Evangelho. Deixa eu ver, está aqui, em algum lugar. Mas, que tira o pecado do mundo, ele é morto. Ele é sacrificado. Do mesmo jeito que os outros animais inocentes eram sacrificados, agora é a vítima perfeita. É o mais inocente de todos. E eu não vou chorar, mas é o mais inocente de todos. É aquele que não tinha culpa e morreu por nós que tínhamos. Então, é nesse momento que eu acho que, voltando para a pergunta do Senhor, eu acho que ferir o calcanhar também se encaixa com o nosso Senhor, porque o calcanhar dele foi ferido na cruz, quando ele foi pregado. Então, o sacrifício é perfeito, o mediador é perfeito, porque é a mesma pessoa. O símbolo dessa nova aliança, eu pensei muitas vezes como é que eu iria apresentar isso, porque ser interpretada mal é muito fácil depois do que eu falar. Mas eu acredito fielmente que na presença de nosso Senhor no vinho e no pão. Eu acredito que é nosso Senhor, o seu corpo e o seu sangue, assim como ele disse. Mas o símbolo da nova aliança é a Eucaristia. É o vinho, é o pão, é o corpo, é o sangue de nosso Senhor. Não estou dizendo que é um símbolo. O pão e o vinho não são símbolos, são nosso Senhor. E, sendo nosso Senhor, são símbolo da nova aliança. As promessas, como eu disse, não são desse mundo. E a gente não vai alcançar com as coisas desse mundo. As promessas são ir para o céu. Que dia é hoje? 17? 2 dias atrás, nós tivemos a festa da Assunção de Nossa Senhora. E como o padre falou, a promessa foi cumprida com ela. Com a gente ainda não. Mas a nova aliança já funcionou para ela, digamos assim. Ela já ressuscitou, ela já está no céu, ela já tem o mesmo relacionamento que Adão e Eva tinham dentro do paraíso. As coisas que a gente lê em Apocalipse, sobre a Nova Jerusalém, ela já conhece essas coisas. Sobre as regras também são mais perfeitas agora. Nós ainda temos que cumprir os 10 mandamentos. Acredito que a maioria daqui, se não todos, já se confessaram. E quando a gente faz um exame de consciência, são os 10 mandamentos. Se a gente não roubou, se a gente amou a Deus sobre todas as coisas, se a gente não cobiçou a mulher do próximo, não levantou falso testemunho, essas regras ainda valem. Mas, como diz em muitas cartas, eu sempre me confundo com profetas e cartas de São Paulo, agora o que importa é o espírito da lei. Então não é não matar. Eu nunca matei ninguém, mas quantas vezes a gente já não falou mal de alguém? Isso também conta. Então, as regras são mais elevadas, as intenções contam. O que a gente faz dentro da nossa cabeça também conta. Sem contar que é na carta de Romanos, talvez, que São Paulo fala sobre o alimento sólido e o leite. Deixa eu só verificar o horário de novo. Não, tá tudo bem. Sobre a comida sólida e o leite. Ele fala ainda que nós não estamos prontos para a comida sólida. Eu sei disso. Mas eu gostaria de propor que as antigas alianças eram o leite, porque o povo ainda não estava pronto. Eles ainda não conheciam Deus direito. E nós, que todos os dias podemos ter acesso ao próprio Deus vivo, como tivemos hoje, como nós comungamos hoje, a nossa regra é comida sólida. Eles chamam de carne, mas em inglês é comida sólida. Então, por isso que as regras mudaram um pouco, mas elas continuam com o mesmo espírito, que nem eu falei.
E é isso. Essas são as coisas que eu gostaria de falar. Ah, não. Tem uma citação que eu gosto muito de Romanos, da carta aos Romanos. Eu acho que é assim que se cita as cartas de São Paulo, que ele fala sobre a lei, sobre a graça e sobre o pecado. Romanos 6, 14 a 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E daí? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Então, dizendo que nós não estamos puramente embaixo da lei. Claro que ainda estamos, de uma certa forma. Mas agora nós temos algo que nos ajuda, que é a graça. E não há graça maior do que nosso Senhor na Eucaristia. E lembra que eu falei que teriam outros símbolos? Não só a Eucaristia, mas também, eu acredito, que o batismo e a Eucaristia são símbolos também dessa nova aliança. Da mesma forma que a circuncisão era o símbolo e também a forma de entrar. Então, o batismo como a forma de, novamente, entrar na nova aliança e a Eucaristia, a comunhão, como de se permanecer na nova aliança. Não como se eu não comungar, eu saio, mas você se mantém na graça, que é uma parte importantíssima nessa nova aliança. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, que que a graça é aquilo que nos salva e não os nossos trabalhos. Claro que o que a gente faz conta, mas só conta se nós estivermos em estado de graça, se nós estivermos com a graça de nosso Senhor. E é isso para a aula de hoje.